tem nos proporcionado nós poder estar aqui. Glória a Deus. Vamos ler uma palavra do livro de Mateus. Vamos fazer uma leitura maravilhosa no livro de Mateus, né? Vamos fazer essa obra para nós ter uma noite abençoada no nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos ler no livro de Mateus, capítulo 7 e o versículo de número 21. Glória a Deus. Aleluia. Vamos iniciar no livro de Mateus 7 e 21, que tem o título: Quem entrará no reino dos céus? É o título desta palavra. Então já está dizendo: quem entrará no reino dos céus? Mateus capítulo 7, versículo 21 em diante. Amém, Jesus. Vamos dar início a essa leitura no nome de Jesus Cristo. Amém. Que fala: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. No 22, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhe dirá abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vos que pratica a iniquidade. Amém? Amém. Essa é a leitura que nós vamos dar início nessa noite. Aqui nós estamos vendo uma mensagem a qual o Senhor Jesus Cristo deixou para todos nós, um alerta. Ele está alertando a igreja dele nessa noite, que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do seu Pai. E por que Jesus falou isso? Porque Jesus veio fazer a vontade do seu Pai que está no céu, e ele fez a vontade do seu Pai. E se ele fez a vontade do seu Pai, nós também temos por obrigação de fazer a vontade de Deus, que foi a que Jesus fez, a vontade de Deus. Então, para nós ter direito à morada no céu, para nós ter direito à salvação da nossa alma, nós precisamos realmente obedecer os mandamentos de Deus, como Jesus fez. Ou seja, Jesus obedeceu os mandamentos do seu Pai, e ele diz que nós temos que ser seu imitador, porque ele fez o que era para fazer. E se nós seguir as pisadas de Jesus, nós também estamos fazendo o que ele fez. E assim nós estamos cumprindo a palavra do Senhor. E assim nós não vamos ficar sem receber a unção, sem receber a direção do Senhor. Porque aqui ele está dizendo que nem todos que dizem o Senhor entrarão no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do seu Pai que está no céu. Então, ele diz: muitos me dirão naquele dia, Senhor. Então ele está dizendo aqui que muitos vão chegar diante dele, dizendo que expulsou demônio, dizendo que fez grandes obras, dizendo que fez isso, fez aquilo, dizendo que fez tudo aqui na terra. E ele vai responder: apartai-vos de mim, maldito, que eu não te conheço, porque praticou a iniquidade. Então, muitos realmente têm feito e fizeram muitas maravilhas, porque quando o homem aceita Jesus, ele vem preparado, ele vem com a sede, vem com a vontade, mas não sei o que acontece, que as pessoas perdem o primeiro amor e se embaraçam e não conseguem mais fazer o que é correto, o que tem que fazer. Por isso que ele diz que nem todos que dizem Senhor, o Senhor é darado, mas aquele que obedecer à vontade do seu Pai. Então o Senhor não quer que nós fiquemos chamando só Deus no nome do Senhor em vão. Ele quer que nós obedeçamos os seus mandamentos. Tem pessoas que ficam tudo dele, Deus para lá, Deus para cá, Jesus para cá, Jesus para lá, só que ele não obedece a Jesus e nem obedece a Deus. Ele fica falando de Deus, falando de Jesus, mas é como se fosse brincando com a palavra de Deus. Porque nós temos aqui a obedecer os mandamentos dele, como ele está falando aqui. Que se nós não obedecer, nós não vamos ter direito à salvação. Então, nós temos que obedecer. Então, ele está dizendo que vai morar no céu quem? Quem obedece e faz a vontade do seu Pai. Então, ele fez isso. Então, nós temos que seguir ele porque ele fez isso. Então, nós temos que realmente pegar essa palavra para nós
e dar continuidade nela e fazer realmente ela funcionar em nossas vidas. Porque quando nós faz a vontade de Deus, a vontade de Jesus, porque quando falamos Deus e Jesus é um só, é Pai, Filho e Espírito Santo, é a pessoa da Trindade. Então, se eu obedecer a Jesus, eu estou obedecendo a Jesus. Então, eu estou obedecendo a Deus. Se eu obedecer a Deus, eu estou obedecendo a Jesus. Então, nós temos que realmente usar esses três, porque Jesus é o intercessor. E se Jesus é o intercessor, nós temos que realmente honrar o Jesus que morreu naquela cruz por nós. Então, tudo é em nome de Jesus, tudo é Ele. Por isso que Ele diz: eu fiz a vontade do meu Pai. E se nós fizermos a vontade de Jesus, obedecer as palavras de Jesus Cristo, nós vamos morar com Ele, que é isso que Ele quer. Então Ele está dizendo realmente aqui nessa palavra muito forte. Então o pecado, ele desvia o homem do caminho de Deus, desvia o homem da verdade, desvia o homem das coisas boas. Mas Jesus veio trazer nós para perto dele através dos seus ensinamentos, aleluia, da sua palavra. Nós vemos aqui, nós vamos estar como se fosse um estudo hoje, uma coisa maravilhosa. Aqui no livro de Romanos, capítulo 6, o versículo 1, vou ler o primeiro e depois do 23, que fala assim: que diremos, pois, se permanecemos no pecado, para que a graça seja mais abundante? Então aqui Paulo está citando que as pessoas em Roma, na época de Paulo, estavam achando que se aceitasse a Jesus, fizesse a vontade do Senhor, isso bastava, e que a graça do Senhor ia levar ele para o céu, que só a morte de Cristo resolveria o problema. Só em saber que Cristo morreu na cruz já estava tudo resolvido. E não é isso. Eu tenho que reconhecer a morte de Cristo na cruz. E quando é que eu passo a reconhecer a morte de Cristo na cruz? Quando eu passo a obedecer a Jesus, fazer a vontade do meu Jesus que morreu na cruz. Quando eu me esforço para obedecer a sua palavra, a obedecer os seus ensinamentos, a sua disciplina que Ele deixou para nós como seus filhos e como seus embaixadores aqui na terra. Então realmente nós temos que realmente se apegar. Então, por isso que Ele disse que se nós aceitamos Jesus, mas continuamos pecando, continuamos fazendo o que desagrada ao Senhor, então a graça do Senhor não tem forma de nós ser salvos só pela morte de Cristo. A graça do Senhor, ela vai se fazer presente em nossa vida, vai ser salvo quando nós andamos com o Senhor. Aí no 23 fala: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Está vendo? Então ele fala bem claro aqui, ainda em Romanos 6 e 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Então, o dom que Deus deu para nós, quando nós abandonamos o pecado, nós estamos incluindo nesse dom tão maravilhoso que Deus derramou sobre a face deste mundo, para aqueles que tiverem sabedoria abraçar esta obra, este dom que foi derramado dos altos céus para aquele que a pegar. Porque o salário do pecado é a morte. Então, ou seja, o pecado leva o homem para a morte, mas o dom gratuito de Deus leva nós para a vida eterna, leva nós para a glória a Deus, leva nós para as coisas boas. Então, enquanto o diabo quer usar o pecado para derrotar o homem, Deus está usando a sua palavra para nos levantar, para nos levar mais para perto dele. Então, o que precisa é o homem dar ouvido à palavra de Deus. E o que acontece nos dias atuais é que muitas pessoas estão distorcendo a palavra do Senhor, estão usando a palavra de forma errada, para que você não tenha direito à salvação, para que você não se esforce para buscar o conhecimento do nosso Deus. Mas nessa noite nós vamos deixar aqui citado essas palavras, para que aquele que ouvir essa mensagem guardar no seu coração e vai entender como funciona a palavra do Senhor, né? A palavra do Senhor não é fácil. Então aqui nós vamos sair do livro de Romanos 6 e vamos para o livro de 1 Coríntios,
capítulo 11 e o versículo de número 13 em diante. Os irmãos procurem, vou esperar um pouco. Livro 2 Coríntios, capítulo 11 e o versículo de número 13 em diante. É o segundo? 2 Coríntios. Eu vou estar lendo, que fala: porque tais falsos apóstolos são obreiro fraudulento, transfigurado em apóstolo de Cristo. Aqui o Senhor começa a refinar a palavra do Senhor. Nós entramos em Mateus, que fala que nem todos que dizem o Senhor dará o reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do seu Pai. Aí nós fomos em Romano, fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aqui em 2 Coríntios 11 já dá um aspecto do que encontramos sobre a terra, sobre este mundo, que temos que ter cuidado. Aqui o apóstolo Paulo tentando abrir os olhos dessas pessoas a esse respeito, e fala: porque tais falsos apóstolos são obreiro fraudulento, transfigurado em apóstolo de Cristo. Ou seja, as pessoas se parecem com uma pessoa de Cristo, com o apóstolo de Cristo, mas eles são só transfigurados, eles só parecem, mas não são. Então é o que nós temos que ter cuidado nos dias atuais, porque o mundo está cheio desse tipo de pessoas, desse tipo de obreiros, desse tipo de pastores, desse tipo de homens que realmente que estão com esses problemas. Eles estão só parecendo que são de Cristo, mas não são de Cristo. Sabemos que tem muitos homens de Deus na terra, muitos pastores abençoados, muitos homens que realmente fazem a vontade de Deus. E essa palavra é para fortalecer esses que fazem a vontade de Deus. Essa palavra é para nós, ela ficar alinhada no coração das pessoas que realmente guardam os mandamentos do Senhor, para saber que ainda tem pessoas que fazem a vontade do Senhor, e que tem pessoas que não se vendem por dinheiro e nem as posições sociais, mas realmente fazem a vontade do Senhor. Então está falando bem claro. Aí continua: não é, nós lemos no 13, aí no 14 fala: não é maravilhoso, porque o próprio Satanás se transfigurar em anjo de luz. Aí no 15: não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministro da injustiça, a fim de quais será a forma das suas obras. Então aqui está falando no 14 que o próprio Satanás vai usar pessoas para ocupar essa forma de uma pessoa de Deus, mas ele só parece que é pessoa de Deus, mas ele não tem nada de Deus, porque é obra do Satanás. É o Satanás usando as pessoas, mesmo na igreja, mesmo na obra de Deus, para fazer o contrário do que Deus tem mandado a fazer. Ou seja, usado pelo poder de Satanás, usado pelo poder do inimigo, para parecer ministro de Deus, homem de Deus, mas não são homem de Deus. Então, e por essa forma, por esse tipo de situação que está acontecendo no mundo, no geral, que as pessoas não aceitam Jesus Cristo, porque as pessoas levam no geral e acham que todos os crentes são iguais, acham que todos os pastores são iguais, acham que todos os ministros de Deus são iguais. Pensa que os ministros estão dessa forma, são ministros de Satanás disfarçados, e não são. Tem uns ministros de Deus, tem uns que Deus tem dado lugar para Deus, tem uns que são usados realmente por Deus, mas tem uns que não são. Então é nós examinar, é nós olhar, é nós se esforçar para ver realmente o que está certo, porque a própria palavra do Senhor fala sobre o fruto do homem de Deus é um fruto bom, e o fruto do zombeiro, que é só disfarçado, ele não tem fruto bom. Eles falam de Deus, falam da bondade e do amor de Deus, mas os frutos deles não são compatíveis com a palavra de Deus, porque eles são árvore má. Árvore boa é aqueles que fazem a vontade do Senhor. A árvore que dá o bom fruto é aquele que guarda a palavra do Senhor. A árvore que dá o bom fruto é aquele que zela pela palavra de Deus, zela pelo povo de Deus, zela pela igreja do Senhor. Esse é o homem de Deus, esse é o obreiro verdadeiro. Então temos que realmente estar atento a tudo isso, para que não percamos a salvação.
né? E dando continuidade, para nós entender que a palavra do Senhor, ela tem muito apoio, e tem muita convicção, e tem muita certeza, e muitos engajamento, para que nós não fique sem o apoio da palavra. Nós ainda vamos no livro de Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. Ainda Paulo foi muito valente a esse respeito, porque Paulo deixou muitas palavras para combater a hipocrisia, para combater os falsos, para combater as coisas mal. E ele aqui, mais uma vez, em Tessalonicenses, ele aqui deixa mais um legado, deixa mais uma palavra aqui. Tessalonicenses capítulo 2 e o versículo de número 9, que fala dos sinais da obra satânica, da obra de Satanás. Porque as pessoas acham hoje que só porque você está com a Bíblia na mão, você é de Deus. E não é isso. Temos que distinguir o que é de Deus e o que não é de Deus. Temos que separar as coisas, o que é de Deus e o que não é. Aqui, ainda em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses capítulo 2, e o versículo de número 9, que fala: e assim cuja a vida segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais de prodígio, de mentira, no 10, e com todo engano de injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para ser salvo. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro. Que Bíblia você está lendo? Porque, ó, 2 Tessalonicenses 2 e 9, no meu está assim: pelo que sofro, trabalho e até prisões, com feito. Capítulo 2 e 9. Eu não. Eu estou em Timóteo. 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses. Eu estou em Timóteo, Tessalonicenses. 2 e 9. 2 Tessalonicenses, que nós acabamos de ler. Então tá. Eu estava em 2 Timóteo. E a essas cujas vindas segundo a eficácia. Isso. Aí, nós vamos ler o 12. Para que sejamos julgados todos que não creram na verdade, e antes tiveram o prazer na iniquidade. Então aqui, nós voltando nessa mensagem, nós encontramos lá no início, que o Senhor fala em Mateus: apartai-vos de mim, porque eu vos não conheço, porque tiveram envolvido com a iniquidade, com o pecado, com as coisas assim. E aqui fala: para que seja julgado todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então a pessoa, quando não crê na verdadeira palavra de Deus, é porque ele tem prazer na iniquidade, no pecado, nas coisas mal. Porque as pessoas vêm para a igreja porque não quer deixar o pecado. Quem vem para a igreja é porque ele quer deixar a sua vida de pecado, ele quer deixar a sua vida do mal, ele quer deixar a sua vida pecaminosa e quer seguir os caminhos de Jesus para ser salvo. Por que nós estamos aqui? Porque nós prezamos pela nossa salvação. Nós estamos aqui porque nós queremos um dia partir daqui com um plano de salvação, salvo, porque estamos obedecendo a palavra do Senhor. Você chama as pessoas não querem vir, por quê? Porque não tem plano de salvação na vida dele, não quer. Ele acha que é brincadeira. Mas bem-aventurado aqueles que conseguem vir até a igreja. Então ele fala também que o próprio Deus permitiu que entrasse a incredulidade no coração das pessoas, porque as pessoas não receberam o amor da verdade. Só quem entende a palavra de Deus, quem tem o amor da verdade. Quem tem o amor da verdade não vai abandonar a igreja. Quem tem o amor da verdade vai continuar na igreja com o Senhor. Quem tem o amor da verdade não vai deixar ninguém enganar ele. Quem tem o amor da verdade não vai estar para lá e para cá atrás de falso profeta, nem correndo para lá, nem correndo para cá. Quem tem amor da verdade fica no seu lugar quieto, esperando Deus ir buscar a igreja e ele está pronto para subir. Porque hoje as pessoas ficam de igreja em igreja convidando as pessoas, fazendo um movimento para levar as pessoas para outras igrejas, né? E não é assim. Nós temos que convidar as pessoas para se converter ao Senhor. Vai atrás de quem não é crente, vai atrás de quem está fora da igreja para levar para a igreja, né? Tem que sair na rua atrás de pessoas que não é crentes. Os que estão crentes já são de Deus. Para que você ir atrás de quem já é crente? Quem já é crente já é de Deus. É orar por ele para ele continuar firme e continuar buscando o Senhor. Mas nós temos que lutar contra as pessoas que realmente estão cegos espiritualmente, que não têm coragem de vir ao Senhor, porque estão com o seu coração preso
e não tem o amor da verdade para ser salvo. E o Senhor disse que Ele mesmo enviou a operação do erro para condenar aqueles que não fizeram nada com o Senhor. É projeto de Deus. Deus vai condenar todos aqueles que não quiseram o amor de Deus, porque abandonou o Criador. Então ele disse que Ele mesmo enviou a operação do erro, para que as pessoas não crescem na verdade e crescem na mentira. Por quê? Porque Deus, servir a Deus, a gente tem que examinar as palavras. Servir a Deus, né, é só chegar lá e fazer o que eu quero, fazer o que nós temos que seguir a disciplina do Senhor, tem que seguir os mandamentos do Senhor, tem que seguir a vontade de Deus, e tem que deixar muitas coisas para seguir o Evangelho. Tem que deixar os prazeres da carne, tem que deixar o orgulho, tem que deixar tem que ser humilde, pessoas que realmente não se deixam levar por nada nessa vida, tem que estar pronto para morar com Cristo. Então isso é servir o Senhor, isso é buscar o Senhor, isso é se preparar para morar com Cristo. Então é isso que a igreja do Senhor, que o Senhor quer fazer com a sua igreja, né? Mas ainda vamos no livro de Apocalipse. Vamos ainda no livro de Apocalipse, para nós entender melhor. Livro de Apocalipse, para entender. Tem pessoas que dizem assim: não, na minha igreja está tendo grande operação. Você não sabe quem está operando lá, se não é Satanás. Porque o que nós vimos aqui, Deus liberou o poder para Satanás fazer as coisas na igreja para enganar aqueles que não é de salvação, é aqueles que não receberam o amor da verdade. Nem tudo que acontece na igreja Deus está operando, mas tem que ver se a igreja é de Deus ou não. Tem igreja que não é de Deus, tem igreja que está aí disfarçada, mas é do inimigo, quem está usando o inimigo. Então aqui, ainda no livro de Apocalipse, Apocalipse 13 e 3, que fala do sinal aqui da besta, do sinal de prodígio que ela faz, dos sinais que ela faz. Ou seja, muitas das obras que estão acontecendo, muitos milagres e muitas coisas que acontecem hoje é atribuído a Satanás e não a Deus, porque nós só conseguimos receber o dom de Deus e os poderes de Deus se eu obedecer a palavra de Deus. Se eu não obedecer a palavra de Deus, não vai vir dom para mim, não vai vir sabedoria de Deus, não vai vir nada, vai vir, se eu não tiver cuidado, eu posso ser atraído pela obra do mal, porque eu estou compartilhando com o mal ou fazendo as coisas erradas. Então quem vai se apoderar de mim pode ser o inimigo, que Deus a livre. Então nós temos que realmente estar preparados para não sermos enganados. Então aqui Apocalipse 13 e o versículo 3 fala: e vi uma de sua cabeça como ferida de morte, e a sua chaga mortal, e foi curada toda a terra. Se maravilhou após a besta, e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para profetizar grandes coisas e blasfema. Disse-lhe poder para continuar por 42 meses. Então só até aqui a gente está sabendo. Então aqui já está mostrando o sinal que vai ocorrer no tempo da besta. Está falando da ressurreição, está falando dos sinais que vai ocorrer. Isso é obra de Satanás, tudo é obra do maligno aqui, é tudo obra de Satanás. Não tem nada de Deus aqui, é tudo obra do inimigo. Grandes sinais, cura, coisas grandes vão acontecer, e tudo isso Deus permite, porque Deus quer provar quem é o dele, quem são os dele verdadeiramente. Porque quem ele fala na sua palavra, que o povo dele ouve a palavra dele. Então eu tenho que ter discernimento para saber qual é a palavra de Deus, porque nem todas as palavras que falam o nome de Deus atribuem para as coisas de Deus. As pessoas usam o nome de Deus, porque se ele for chamar o Satanás, ninguém vai, mas chamar a Deus, as pessoas vão ser atraídas pelo engano, e vai ser enganado, como muitos já estão enganados, muitas pessoas estão debaixo do engano e achando que está servindo a Deus. Então nós nessa noite estamos aqui debaixo da unção de Deus e estamos nos preparando para não sermos enganados, porque nós não queremos ser enganados. Eu creio que nós estamos aqui não queremos ser enganados, nós queremos morar com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que precisamos refletir em nossas vidas e buscar
para que não perdemos a nossa salvação. Mas tem muitas pessoas que estão enganadas e não assumem que estão enganadas. O Senhor diz que o cego, na verdade, o cego não é aquele que não tem a visão, mas o cego é aquele que vê o erro e ele não consegue enxergar o seu erro, que vê que as coisas estão erradas, que está fora da palavra de Deus, que não está de acordo com a palavra de Deus, mas a pessoa continua desse lado, continua defendendo a obra do inimigo, continua abraçado com Satanás, continua no colo de Satanás, não se decide, não sai fora, não abandona para ter direito à salvação, mas continua enganado, porque não recebeu o amor da verdade. O segredo é receber o amor da verdade. Dê graças a Deus aqueles que receberam o amor da verdade, dê graças a Deus aquele que realmente tem a convicção que você é um servo de Deus, que você anda na verdade. Isso é maravilhoso, né? Ainda no 1 Timóteo 4, que dá um ensinamento muito maravilhoso aqui. 4, para nós entender essa palavra ainda melhor, né? Glória a Deus, aleluia. 1 Timóteo, capítulo 4, e o versículo 1 que fala: apostasia nos últimos tempos. Vou ler esse do primeiro, começar do primeiro, que fala: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvido a espírito enganadores e doutrina de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então, só aqui já dá para nós entender que estamos nesses tempos, estamos nesses dias atuais, que as pessoas fazem o que quer, peca, faz todo tipo de coisa errada, mas ele continua lá pregando a palavra, continua lá fazendo a vontade de Deus do jeito que ele acha que está fazendo. Ele acha que está fazendo a vontade de Deus, mas está fazendo a vontade do inimigo, que está dizendo mais expressamente. O Espírito diz que nos últimos tempos, que é os tempos que estamos, apostarão alguns da fé, dando ouvido a doutrina de demônio, espírito de demônio, homens que já estão com a sua mente cauterizada, que não tem consciência mais do que está fazendo, não tem mais sabedoria de Deus, não tem mais nada de Deus, mas as pessoas continuam seguindo essas pessoas, as pessoas continuam defendendo essas pessoas, as pessoas continuam abraçando essas pessoas, continuam se sujando, porque falta o amor da verdade. O homem sem o amor da verdade, ele não consegue alcançar a vida eterna, porque nós precisamos ter o amor da verdade, que a verdade quem é Jesus. A verdade é o que? É Deus. A verdade é as coisas puras. A verdade é o fato que nós se vê, a realidade das coisas, e nós temos a certeza que Jesus veio e morreu naquela cruz por nós, e que agora nós temos que ter a certeza que eu aceitei Jesus para fazer a sua vontade e não a minha vontade. Não ser Jesus para ficar rico. Você não aceitou Jesus para ficar rico. Nós aceitamos Jesus sim, ficar rico espiritualmente. A riqueza que eu quero é espiritualmente. A riqueza que nós temos que pedir ao Senhor é espiritualmente, porque o que precisa nos dias atuais é riqueza espiritual, e a riqueza espiritual só vem se nós abandonar o pecado e se entregar de corpo e alma ao Senhor. Nós herdará riqueza espiritual, poder de Deus, sabedoria, revelação, os dons que Deus tem para dar, Ele entregará nas mãos nossas. Se nós realmente se entregar de corpo e alma a Ele, buscar Ele, nós vamos ser muito dotados do poder dele, da graça do Senhor, porque senão Ele não teria dito que nós fará a obra maior do que a que Ele fez. E se Ele chegou diante de Lázaro, estava morto há 4 dias, e disse: sai para fora, Lázaro, e Lázaro saiu, nós também poderemos fazer essas obras. O que precisa para nós fazer essas obras? A obedecer a palavra do Senhor. O dom de Deus não vai vir sobre mim se eu estiver no pecado, sobre você se eu estiver no pecado. Para nós receber os dons espirituais, receber as bênçãos de Deus, nós precisamos se libertar de todo o mal, de tudo aquilo que nos atrapalha. Muitas vezes, não estou em pecado. A pessoa está tão cega que não sabe nem o que é pecado mais. Tem pessoas que estão tão, a mente dele está tão cauterizada, que ele não sabe mais o que é pecado. Parece que não existe nem mais pecado. Não existe mais pecado para crente. Tem crente que não existe mais pecado. Não, tudo é normal agora, tudo é bom, tudo agora é maravilhoso. Deus é o Pai de tudo, Deus é tudo. Atribui Deus como se Deus fosse um lixo
Deus é o Todo-Poderoso, Deus não aceita lixo não, Deus transforma o lixo, Deus pega o lixo, aquilo que não serve, Ele transforma, mas Ele não quer coisa suja, Ele pega a sujeira e limpa, como Ele fez conosco, como Ele fez com aquele que aceitou, como Ele fez com aquele que levantou a sua mão, Ele transforma nós, Ele faz nós um novo homem, uma nova criatura. Se eu quiser, se você quiser, porque Ele não faz nada sem nós querer, para nós ser abençoados por Ele, nós temos que querer. Querer o quê? Querer seguir os seus caminhos, seguir as suas pisadas. Então vamos ser imitadores de Jesus, vamos viver a vida que Ele tem deixou para nós viver, vamos obedecer essa palavra e vamos seguir com Ele enquanto nós viver. Amém? Que Deus abençoe os irmãos.